Olá, pessoal. Muito boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Lara Kertes e fui convidada por doutora Camila Meccia para mediar aqui um bate-papo do projeto Beleza Limpa, que já tem a primeira temporada, aí vocês podem acompanhar pelas plataformas digitais, e já é também um livro que vocês também podem adquirir nas plataformas. A Amazon comercializa o livro nas principais livrarias e recentemente foi lançado a versão em inglês. E hoje nós estamos aqui fazendo mais um episódio desta segunda temporada que promete ser muito legal. Hoje, eu e a doutora Camila Meccia vamos conversar sobre menopausa, pele e cabelo. Quem vai conversar com a gente é a doutora Consuelo Calizo. Ela é médica ginecologista, estudiosa em hormônio por mais de 40 anos e é diretora médica do CEPA e das clínicas Elcimar Coutinho. Também conosco, doutora Vitória Fernandes, médica especializada em cabelo, e ela é membro da equipe do consultório da doutora Camila Meccia. Muito boa tarde a todas vocês. Camila, mais uma vez aqui juntas para falar de beleza limpa, mas o tema dessa temporada é tudo o que você precisa saber, mas o seu médico não lhe contou ainda. Não é isso? É, exatamente. Essa temporada tem sido muito especial, porque é o que você deveria ouvir do seu médico, mas não ouve. Então, desde a parte científica até também a parte de medicina integrativa, que é falar de bem-estar, que muitas vezes os médicos não falam isso. Numa linguagem médica, é diferente você ouvir de um médico, né, que precisa comer bem, fazer exercício, se relacionar bem, ter contato com a natureza, e também a parte científica, né? Hoje em dia a gente vê bastante coisa acontecendo. Isso não é novo, eu falo isso sempre, talvez hoje a divulgação seja maior, mas em todas as áreas a gente teve sempre todo tipo de profissional. Então, eu acho que nós, como médicos, devemos levar sempre uma informação boa e científica para todos. E se você está pegando esse episódio aí como o primeiro dessa temporada, você pode assistir os anteriores, porque a gente fala muito disso, né? Dessa integração que é importante fazer com a natureza, com o que você come, com o que você pensa. Então, assim, a gente conversou sobre pessoas que praticam yoga, falamos sobre os bons hábitos alimentares que a gente precisa ter e essa coisa dessa integração que você prega aí na sua medicina. E hoje você escolheu um tema muito importante, muito falado e muito atual, especialmente na nossa geração, que é o efeito os efeitos da menopausa na pele e no cotidiano de mulheres. Por que você escolheu esse tema? Eu penso que nós mulheres, né, que somos da Lua, a gente sempre está mudando, a gente desde nova... Gente, um parêntese. Doutora Camila só grava episódio em lua cheia e lua nova, não é isso? Não, novos projetos, tem toda uma relação com a lua, isso é importante dizer. Isso também é saúde, energia. Nós somos isso, lunares, os homens são do sol, aquela energia, né? Repare, os homens estão sempre da mesma maneira. Eu falo, né? Você acorda com a mesma energia, com o mesmo gás todos os dias, e as mulheres não. Às vezes você acorda com uma energia, no outro dia você já acorda, né? Com energia de recolhimento. Então, a gente tem essa cascata hormonal que define a gente desde novas. Então, a menopausa é um tema que agora está sendo muito falado, graças a Deus, mas para você ter uma ideia, estudos de menopausa e pele são muito recentes. A gente não tinha esses estudos, né, no passado. Então, é importante a gente falar, porque às vezes as coisas acontecem e passam batidos. Está acontecendo um monte de coisa diferente na mulher e ela está achando que é normal, que é do envelhecimento, que é, eu estou esquecida, eu estou sem dormir, por quê? Por causa do filho, mas não é, né? Existem alterações hormonais que devem ser faladas. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, menopausa e também a tal da perimenopausa, porque 10 anos antes da própria menopausa acontecer, a gente já pode ter sintomas Bate ali. aqui, mãezinha. Máscara, né? Estamos juntas. Então, digamos que na média, a partir de 40 anos, a gente já pode ter, né, algumas coisas acontecendo, e aí vai na roda de conversa, é normal, acordo, né, a TPM está pior, o sono está pior, a libido diminuiu, alterou. Não é? Então, a disposição, estou sem energia para nada. Eu acho que é a idade. Não é bem assim. Então, a gente precisa falar sobre isso. E aí, você que está aqui chegando para o nosso bate-papo, atenção, nós temos aqui uma especialista em cabelo, uma especialista em hormônio e uma especialista em pele. Se você é mulher e está ouvindo isso aqui, encaminha logo para aquela amiga, para aquela tia, para aquela avó, para aquela pessoa que está aí também sentindo seus calorões e seus efeitos da peri ou da menopausa, ou da até pós-menopausa, enfim, se é que ela existe. E a gente vai bater esse papo aqui. E eu queria começar, doutora Consuelo,
pelo bate-papo com você. Camila começou dizendo que a menopausa é um tema que está sendo muito falado e graças a Deus. Mas durante muito tempo, a menopausa foi um tabu, assim como a própria menstruação da mulher foi um tabu, né? A menina, quando menstruava, muitas vezes isso era escondido. E com 40 anos de experiência para falar de hormônio, trabalhando em hormônio e num espaço que é referência, né, em todo o país, que é o CEPA, a clínica do Dr. Elcimar, que tinha uma forma de pensar muito específica e que mudou aí o pensamento de muitas pessoas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa quebra de tabu, sobre a importância de se falar, sobre essas mudanças da mulher, sobre essa chegada da menstruação na vida da menina e sobre essa coisa da pele, da menopausa, que é um assunto. Não quero a especificidade disso, mas eu quero essa coisa de poder compartilhar esse tema. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, antigamente, era um tabu em todos os problemas, ou seja, ninguém queria saber o que era mulher. A mulher, ela foi escondida. A mulher já teve uma época em que ela não tinha valor. Qual era o valor dela, a virgindade? Por isso, os pais faziam com que ela realmente ficasse reclusa, porque se ela não tivesse a virgindade, ela seria apedrejada. Até hoje acontece. Então, assim, isso foi mudando. E a única maneira de mudar isso é você ter informação. Então, qual foi um ponto maravilhoso para a liberdade feminina? Pílula anticoncepcional. Porque qual era o nosso grande problema? Se eu pudesse ter uma liberdade sexual ou uma liberdade, eu teria que engravidar. Então, eu engravidava e cuidava de menino, engravidava, amamentava e assim eu ia. Então, a mulher, ela não conseguia ir para frente, ela não conseguia se desenvolver, porque ela tinha esse padrão. Então, quando a pílula entrou, ela deu uma liberdade, foi um pulo enorme, né? E aí, o que acontecia? Bom, mas quando chegava a 50 anos, a mulher envelhecia. Então, veja que nesse sistema que a gente estava acostumado, que era um sistema machista, o que acontecia? O homem se sentia à vontade, já que a minha mulher enlouqueceu, porque ela está cheia de calores, porque ela está gritando, porque ela deprime, porque sei lá por quê, eu posso ter outra pessoa e deixo a cuidados de cuidadores, de empregados, tal, aquela matrona que realmente ficava com todos, imagino que é um fogacho num espartilho. Deve ser, coitados, né? Então, aí isso mudou. Quando a gente começou a ver que você poderia trabalhar esses sintomas, você já não precisava deixar de trabalhar. Aquelas poucas que trabalhavam já não precisavam porque elas tinham competência tratando, usando pílula anticoncepcional. E aí a gente realmente deve dar um valor muito grande a pessoas como o Dr. Elcimar, que há muitos anos, há mais de 40 anos, vivem dizendo, não, a gente tem que trabalhar com essas mulheres. Eu me lembro que ele me dizia assim, dizer que é normal não dá. Se ela tem uma queixa, vamos dar um jeito. Alguma coisa nós temos que fazer, nós temos que melhorar. E nesse pensamento, a reposição hormonal foi aparecendo, dando a gente realmente uma qualidade de vida, mas ao mesmo tempo nos dá um empoderamento. Então veja bem, se eu hoje eu tenho 63, então se eu tenho 63 anos, era para eu estar na cadeirinha, cheia de calores já, com minha pele já muito mais enrugada, sem esses cuidados, e aí eu não teria como continuar num processo, eu não poderia estar num quadro, por exemplo, de chefia. Não teria sentido, eu já ia estar com calor, ia estar mal-humorada, eu ia estar deprimida. É como se aquilo invalidasse a mulher. Exatamente. Então, quando você pode dar à mulher, ela se sente bem, ela se empodera. E aí ela exige um lugar. Então, veja que tudo isso é cultural. Por isso não foi tão rápido. Por isso o FDA levou 23 anos para dizer que a reposição hormonal não dava câncer. Porque é sair de um espaço e dar espaço para o outro. E venhamos e convenhamos, nós somos muito competentes, nós somos muito inteligentes, nós podemos ocupar lugares, mesmo sendo mães, não negligenciando filhos, não necessariamente. Então, é difícil também para essa outra parte fazer com que Camila possa assumir uma coisa que seria masculina. Ainda a mulher tem menos valor. Quando você vai colocar num quadro de chefia, você está... Normalmente essa mulher vai receber menos e vai ter menos aumentos, vai subir menos na empresa. Então, isso é muito importante, que a gente comece a dizer, nós não somos, como ela mesma disse, nós não somos lineares, nós não somos sol, nós somos lua.
Nós temos vários ciclos, né? Então, nós temos 4 mulheres no mês, fora as mulheres, assim, porque nós somos crianças, nós somos adolescentes, nós somos mãe, nós somos adultos, nós somos senis. Então, nós temos 5 mulheres na nossa vida e temos mais 4 mulheres durante o mês. Cada mês, cada semana é uma mulher. Então, esse ritmo não é masculino. Então, hoje as coisas vão mudando. Hoje as pessoas vão tendo um outro lugar. E nós podemos ter esse lugar respeitando, primeiro, isso, ou seja, saber que, olha, ó, hoje é muito engraçado que às vezes você pega um homem dizendo, tá na TPM. Que bom que ele diz isso, que bom que ele está entendendo que a mulher dele está num espaço que ela está mais irritada e que ele só tem que e acabou, né? Porque com certeza ela vai aguentar muitas outras coisas no resto do mês. Então, esse processo de você informar, olha, nós somos diferentes, isso é maravilhoso. Mas aí eu quero fazer mais uma pergunta ainda para você. Posso te chamar de você? Lógico, com prazer. Vamos lá. A gente vê a tecnologia avançar, a gente vê a informação globalizar, a gente vê tudo na palma da mão hoje. E com isso, informações corretas e muitas informações erradas também. Eu queria que você me desse uma opinião sobre a disseminação da informação nos dias de hoje. O que você acha, uma pessoa especializada em hormônio, que trata a menopausa, que trata todas essas questões, o que você acha que está exposto para a sociedade de positivo e de negativo com relação a tudo isso? Porque hoje a gente já fala sobre menopausa, a gente já fala sobre perimenopausa, a gente já fala sobre uso de implantes, a gente fala sobre o próprio uso de anticoncepcional, ou DIU de cobre. Então, hoje já existem outros métodos contraceptivos, existem métodos para reduzir os sintomas da menopausa e melhorar a qualidade de vida desta mulher madura, como o anticoncepcional foi libertador, segundo você disse aí na sua fala, e a gente constata que sim. Mas como você avalia a informação disseminada hoje? Porque hoje tudo a gente encontra na internet. E que fonte é segura? Onde a gente pode se informar para estar bem informado nos dias atuais? Eu acho que quando você soma prós e contras, tem muito mais prós. Por quê? Porque quando a paciente ela te pergunta, ela traz uma informação. Muitas já me ensinaram muita coisa. Porque a gente hoje não consegue complementar. Mas é muito interessante quando ela me diz, doutora, e aquela medicação? Eu não tenho a menor ideia. Me dê uma semana que eu te digo. Então, assim, isso é pedir ao seu médico que ele esteja realmente atualizado o tempo todo. Porque nenhum de nós, por mais que você estude, do jeito que hoje você tem uma quantidade imensa, você vai saber tudo. Então, esse bate-papo, esse trazer que a pessoa te pergunta no consultório, o que é necessário? É você confiar em alguém. Então, vamos dizer assim, se eu tenho um problema com o meu cabelo, eu não posso achar que eu tenho capacidade de resolver porque eu vou entrar na internet. Mas se eu sou paciente, vamos dizer, de Camila, eu sou paciente dela, então eu tenho uma pessoa capaz de dizer assim, Camila, e aquele shampoo que diz que pinta cabelo branco, vamos dizer, sei lá, tá? Ela vai poder me dar uma informação científica, mas essa divulgação é muito interessante. Por quê? Porque existem médicos que ainda vão dizer assim, gente, reposição hormonal dá câncer. E aí a pessoa sabe que dia 23, 11/11 de 2025, o FDA disse não dá câncer. Então, como ele dizer, mas doutor, o FDA disse tal coisa, como é? Então, às vezes, isso faz até que o próprio médico ele possa se reciclar. E essas coisas são maravilhosas, a pessoa sabe. Então, assim, Consuelo, eu morro de medo. Eu digo, gente, vamos então discutir, vamos ver. Vou te mandar algumas coisas, uns trabalhos que eu considero que são bons. Porque veja que na internet, se você quiser achar que cabelo tem ovo, você vai achar. Então, assim, selecione, veja as pessoas, veja o currículo delas. Se elas têm um RQE, que é o nosso atestado de especialidade, ou seja, eu estudei, eu fiz residência para isso. Então, isso que é importante. Então, quando você vê que você é qualificado, que aquela pessoa, você tira suas dúvidas. Mas nada melhor. O que mudou o mundo para mim é notícia. É você saber. Agora, lógico, é vendido na internet coisas que você dá vontade de rir, né? Mas e se a pessoa não tiver, pergunte primeiro. Acho que agora a gente tem informação aberta. E aí então, eu trago uma coisa, só complementando o que você falou, que é a individualização. Eu ia falar disso. Né, de qualquer questão médica ou outra também. Então, especialmente na parte médica, porque a notícia gosta do sensacionalismo, né? É sim ou é não.
Pode ou não pode? Hormônio é bom ou hormônio é ruim? Depende, como tudo na vida. Então você precisa avaliar o seu caso individualmente. Não dá para responder hormônio é bom ou é ruim. Porque como tudo na vida, né, ele pode ser bom ou ruim, mas ele pode trazer muitos benefícios. E aí a gente, né, como médico, é isso que é o complemento, estamos aqui para discutir isso e sair dessa discussão simplória, né, e pequena de sim ou não e individualizar. Então, não estamos aqui fazendo apologia, né, a hormônio sim ou não, mas trazendo uma questão científica de que sim, é possível conversar sobre hormônios, é possível usar hormônios dentro de um contexto seguro, né, e trazer qualidade de vida para todas as mulheres. Então, eu ia passar para a doutora Vitória, mas eu vou voltar para te fazer mais uma pergunta. Mulheres que tiveram câncer, qualquer que seja, tá? Não vou entrar no mérito de qual tipo de câncer. É contraindicado o uso de hormônio ou também depende? Depende. Aí você vai trabalhar com oncologista, né? Então, assim, de câncer de mama, câncer de ovário, eu vou lhe dar só alguma coisa. Câncer de intestino é indicado a reposição hormonal. A reposição hormonal diminui câncer de intestino. Então, nenhum problema. O câncer de ovário depende qual dele. Então, você tem dentro de um câncer o tipo histológico, qual é o estágio que ele está. Câncer de mama igual, câncer de olho igual, câncer de pele. Então, assim, tudo você vai pegar aquela paciente e aí individualizar mesmo. É você saber o tipo de câncer, você vai discutir com o oncologista, porque hoje é uma equipe. Você tem que sempre estar assim, discutindo. Se eu tenho algum problema e essa paciente está com câncer, eu vou discutir com o oncologista. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos melhorar aquilo, veja os últimos trabalhos. E assim a gente vai fazendo. A maioria delas, eu lhe diria hoje, que podem utilizar, porque hormônios existem mais de 200. Então, assim, você dizer assim, pode usar hormônio? Pode, vamos ver qual deles. Né? Tá. O que eu tenho para trabalhar com essa paciente para que ela se sinta melhor? Bacana. Então, sim, a maioria pode. Muito bem. Na clínica de doutora Camila Métia, você encontra hoje a doutora Vitória Fernandes. Ela é médica também, especializada em cabelo. Mas, doutora, o tema aqui é menopausa. E eu queria saber de você o que acontece no cabelo da mulher nesse período. E aí eu vou falar de mim. Eu tenho 44 anos, meus exames estão em dia. Meu cabelo, eu disse a Camila hoje, em 3 dias eu tô careca. Tá caindo muito. Isso pode ser um efeito da perimenopausa e como trata isso? Perfeito. Fale bem pertinho do microfone. Pronto. A gente tem inúmeras alterações quando a gente tá falando do cabelo durante a menopausa. Mas não é só durante a menopausa. No período que precede a menopausa, a gente tem várias alterações também. A gente já tem uma queda importante de alguns hormônios e, consequentemente, eu sempre falo com os pacientes, o folículo piloso é muito sensível à alteração hormonal. Então, às vezes, até com hormônio tireoide, a gente mexe uma dosagem muito baixinha e o paciente responde com uma queda ou com um afinamento do fio. Isso acontece, ele é muito sensível ao hormônio. E no período que antecede a menopausa, a gente tem uma variação hormonal importante, que tanto é que já incomoda a mulher com alguns sintomas. Então, o folículo, ele sente muito isso. Então, o que a gente observa muito, né? A gente vai perdendo o fator protetor. A progesterona, ela é muito boa em proteger o folículo piloso da ação do DHT, que é o que provoca o afinamento do fio, a famosa alopecia androgenética. Então, à medida que a gente vai baixando um pouquinho os níveis de progesterona, a gente vai perdendo um pouquinho dessa proteção. O estrogênio também é excelente para melhorar a fase de crescimento do fio, que é a fase anágena. Então, ele permite que o fio fique mais tempo na fase anágena. Por isso, até que quando a mulher está grávida, ela fica com o cabelo cheio, lindo. E logo depois a gente tem um quadro de eflúvio telógeno, né? Que é uma queda intensa, porque a gente tem uma queda muito intensa do hormônio. Então, o que a gente mais observa, tanto no período da perimenopausa, porém, se acentua quando a paciente de fato entra na menopausa, é o afinamento progressivo do fio, porque a gente perde essa proteção da testosterona se convertendo em DHT, que é o que afina o fio, e uma queda mais intensa. E aí a gente vê ciclos então, de queda. Então, o que tá ruim vai piorar. Provavelmente. Depende. Exatamente. Do seu controle e do seu tratamento. Exatamente. No seu caso, não vai piorar. Exatamente. E é isso que eu vejo muito em consultório. As pacientes chegam, elas já chegam desesperadas. Tô na perimenopausa, e aí vou ficar careca, meu cabelo vai ficar horroroso. Eu falei, não é assim que funciona.
A terapia hormonal, tem umas que acham que terapia hormonal, vou fazer terapia hormonal para o cabelo. Eu falo, nunca na sua vida. Terapia hormonal é para sua qualidade de vida, para manutenção da sua saúde, do seu bem-estar. Que é uma coisa que eu acho que eu e Camila em consultório, a gente conversa muito sobre isso, que é a manutenção do bem-estar. A gente não é só tratar cabelo, não é só tratar pele. É literalmente tratar para que a paciente viva a vida melhor. Que ela consiga se manifestar melhor, ter relações melhores, de todas as formas. Então, não necessariamente o que tá ruim vai piorar. A gente só precisa ter um controle, entender exatamente o que está acontecendo, quais são os picos e os vales que estão tendo hormonal, para a gente conseguir ter um controle adequado. Tá. Aí eu perguntei do cabelo, agora eu vou para a pele. A perimenopausa e a menopausa. Quando a mulher entra nessa fase da vida, quais são os sintomas mais comuns de alteração na pele? A gente vê uma diminuição da síntese de colágeno e de elastina. Então, a gente vê na diminuição de firmeza e surgimento de rugas. Também diminuição de hidratação. E também uma perda no manto protetor lipídico da pele. Uma alteração também na formação desse sebo que protege. Ou seja, você perde mais água. Que eu falo, né? A hidratação é uma coisa, a manutenção da hidratação é outra. Vou falar nisso. Então, na clínica, isso essas alterações na pele se traduzem em quê? Afinamento, ressecamento, falta de proteção da pele e todos os desconfortos que isso trazem, né? Porque a pele fica até mais fácil de machucar, de ferir, de fazer infecção secundária. Então, todas as consequências que isso pode trazer. Doutora, E você quer complementar? complementando isso, porque a gente fala de pele e tem as mucosas. As mucosas, inclusive, sofrem muito mais até do que da pele. Então, a gente tem aquela velha coisa do olho seco, a síndrome do olho seco. As pessoas colocam mais consolo. Eu fico sempre saliva. E vaginal, então, muito mais. Então, aí o estrógeno entra de uma maneira muito eficiente para esse tipo de alteração. Tá. O estrogênio, ele é muito responsável pela produção do tão sonhado colágeno, né, e elastina, que traz firmeza e elasticidade na pele. Então, tem alguns estudos hoje que mostram até que a terapia de reposição hormonal é benéfica na pele. Apesar de a gente não indicar para isso, né, a gente pode, quando você usa, a gente pode colher frutos disso, exatamente. A mesma coisa com o cabelo, isso. O estrógeno, ele também prolonga muito a fase de crescimento do fio. Então, às vezes, uma queda que você está apresentando, a gente conseguiria, com a reposição hormonal, de novo, eu repito, não é para tal, mas a gente obtém benefícios com isso. Então, a gente consegue prolongar um pouquinho, a gente reduz a queda e o afinamento do fio, que é uma coisa que praticamente todas as mulheres na menopausa percebem de fato. E no cabelo, ainda vou falar um detalhe aqui também, que eu chamei Vitória para participar da equipe, porque uma coisa que eu acho muito importante para cabelo é diagnóstico correto. Porque existem as alterações próprias da menopausa, da idade, né, do passar do tempo, como queira chamar, mas também existem as doenças de cabelo e couro cabeludo, que muitas vezes se misturam. E aí você, às vezes, está pensando que é uma coisa e é outra. E não está tendo sucesso no resultado, porque, às vezes, uma pessoa que tem uma doença de base também ela é piorada por uma condição de menopausa ou de envelhecimento. Tá? Então, o diagnóstico correto é muito importante. Por isso que fazer o exame, a gente tem um microscópio, né, que é o dermatoscópio, que é para ver a microscopia do fio de cabelo. Isso é feito em consultório. Isso todo dermatologista pode ter à mão, mas eu já faço isso há bastante tempo. Mas no meu caso, como hoje, né, o forte do consultório, a estética do rosto, que a gente já falou muito aqui, Vitória me ajuda nisso, em fazer um diagnóstico correto, porque a gente vê muita gente usando, a gente está na perimenopausa, então é isso. Aí a amiga está usando a vitamina, a outra está usando a vitamina. Quando você vai para a tricoscopia, que é o exame, e coloca no diagnóstico, não. Isso aqui também tem uma alopecia fibrosante frontal, uma alopecia areata, uma alopecia androgenética que está sendo piorada por um eflúvio. Que tipo de eflúvio é esse? Então, eu já citei o nome de palavrão aqui, né, que o leigo não sabe, mas para você ver que existe uma complexidade, uma variedade de doenças, que às vezes estão misturadas ali, naquele caso. Tem horas que eu penso que a vantagem é nascer homem. Brincadeira. Doutora Consuelo, como a gente descobre que o problema está se aproximando? Por exemplo, eu faço exame todo mês de março, né? Então, eu tenho o hábito do meu check-up anual completo. E os meus exames, graças a Deus, estão todos em dia. Mas eu tenho sintomas
que, claro, se confundem com a minha rotina, com o meu dia a dia e tudo mais, mas tem horas que eu falo, isso deve ser perimenopausa. Quais são os sintomas mais comuns que acometem a mulher para que a gente possa descobrir que a gente entrou nesse processo? Eu diria que o sintoma mais comum é fraqueza, é se sentir cansado, é cansaço. Mais do que fraqueza, cansaço. Aquela fadiga que você faz, ai, gente, eu não tenho mais paciência, eu não quero. Esse é o mais comum na perimenopausa. Isso é fim de tarde, geralmente? Depende muito da pessoa. Vai ter aquela pessoa que não dormiu tão bem, Tá. que dormiu, mas não descansou tão bem e que vai acordar de manhã dizendo assim, não é possível, eu dormi 8 horas, mas eu queria mais 2 horas. Então, assim, essa fadiga é o que chama mais atenção. Mas existem outras. Vão ter pacientes que vão ter pequenos fogachos, por exemplo, aqueles calorões. De vez em quando, eu consulto de vez em quando um calorão. Eu tenho um ressecamento vaginal. A outra vai ter uma diminuição de libido. Mudou, eu não era assim. Agora, eu não tenho mais vontade. Eu brinco, às vezes, você chega com preguiça, né? Às vezes, você tem até vontade de dar uma preguiça. Então, tudo isso, ou seja, o que é importante, especialmente em paciente que tem tudo normal, teoricamente, é você ouvir a paciente, né? Porque com o ouvir, com a clínica, você vai poder dizer, bom, ela tem isso ou ela precisa daquilo, e aí trabalhar melhor, tá? Que é totalmente diferente. A paciente menopausada, ela já vai vir com calor, ela já não menstruo mais, eu já tenho insônia, eu já estou irritada, depressiva. Então, ela fica mais fácil, digamos assim, né? Mas a perimenopausa, aí você tem que parar, ouvir a paciente e, a partir daí, você trabalhar com esse ou aquele hormônio. Eu E tenho aí duas aquela- perguntinhas aqui na prática, que eu acho que toda mulher aqui, né, pode se identificar. A primeira é quando pode ser feita ou não? Porque tem aquela história de que 10 anos depois da menopausa, se você nunca usou hormônio, já não pode, né? Ou existe isso mesmo? Se a pessoa passar um tempo, tem um momento que não pode mais usar hormônio, ou a qualquer momento a gente pode, como você falou, que tem mais de 200 tipos de hormônio, a gente pode individualizar. Pode, eu tenho pacientes que começaram a usar hormônio aos 80 anos, porque elas precisavam de melhora muscular, por exemplo. Elas tinham uma sarcopenia, e eu precisei usar. Então, o que acontece? Aquelas melhorias que a gente tem com a reposição hormonal, diminuição de risco cardíaco, diminuição de demência e várias outras alterações, diminuição de osteoporose, eu só vou conseguir realmente dar tudo se eu pegar essa paciente até... O ideal é 5 anos, pós-menopausa. Mas, por exemplo, se chega uma paciente que tem 15 anos de menopausa, ela nunca usou por medo, mas ela tem sintomatologia ou ela tem algo que eu possa melhorar, sim, eu vou trabalhar com ela. Agora, como eu disse, não é a mesma, não é receita de bolo. Então, eu não vou usar naquela pessoa de 70 anos a mesma coisa que eu vou usar naquela pessoa que está com 50. Eu não vou usar o mesmo hormônio naquela paciente que tem um câncer de mama do que aquela paciente que não tem. E várias outras alterações. Então, hormônios é um complexo que você vai olhar para a pessoa e dizer, bom, vamos tentar. E muitas vezes até eu digo, vamos tentar usar isso e ver como é que você fica. Porque o teste terapêutico é muito bom. Por quê? Porque a gente sabe que o hormônio sérico, aquele que as minhas pacientes adoram me trazer no consultório, não tem muita validade. Porque depende do receptor. Então, eu posso ter, vamos colocar aqui, 50 de testosterona e Camila ter 50 de testosterona. Gente, ela é muito mais jovem, vamos dizer, a mesma idade. 50 e 50. Eu posso ter uma resposta fantástica e ela pode ter uma resposta que eu preciso usar 3 vezes mais ou 3 vezes menos, né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Por exemplo, você falou de DHT. Muitas pacientes vão transformar em DHT, porque assim, a testosterona, ela na periferia se transforma em dehidrotestosterona, que é a que dá pelo, que cai cabelo, essas coisas assim. E várias outras coisas maravilhosas que ele também faz. Mas isso o que acontece? Talvez eu vou transformar 50% da minha testosterona, mas talvez Camila só transforme 10%. Então, são trabalhos diferentes. Então, E o outro perfil de paciente, o segundo a gente se identifica. É aquela pessoa que está com exames normais, mas já apresenta alguma coisa. Então, eu vejo condutas diferentes, inclusive em países diferentes, né, de você já entrar com hormônio ou não, mas é possível, não é? Sim. Mesmo com exames normais, com clínica, é possível avaliar o uso de hormônio, né? Com certeza, e especialmente assim, há 3 anos atrás, talvez eu te dissesse que eu entraria com clássico, estradiol, testosterona, progesterona e tal.
Hoje eu te diria, eu provavelmente só começo com progesterona. Porque é óbvio, o que eu fazia 20 anos atrás não é o que eu estou fazendo hoje. Vão aparecer, as informações hoje correm. Então, muita coisa que eu fazia há 2 anos atrás, eu vou virar para a paciente e dizer assim, olha, mudou muita coisa. Mudou isso, os trabalhos mostraram aquilo. Então, nós vamos mudar o seu esquema, porque eu vou lhe dar muito mais eficácia. Então, assim, muita coisa que eu não sabia. Não se falava de perimenopausa 5 anos atrás. Engula, vá para frente e sinto muito. Era assim, né? Então, hoje não. Hoje a informação vem vindo em formas de trabalho de uma maneira gigante. Então, muita coisa eu posso ajudar muito mais do que fazia 5 anos. 5 anos era bloqueio, eu bloqueava a paciente, porque aí eu trabalhava com ela tranquila. Eu comandava os hormônios dela. Quando eu tinha uma paciente que tinha muito sintoma, era o que a gente fazia, na maioria das vezes. Eu travava o ovário dela e eu trabalhava. Então, eu dava a ela uma plenitude. Lógico que isso não é o melhor. Hoje, eu já faço um trabalho totalmente diferente, porque a informação é diferente. E aí uma coisa que vocês médicas, né, e médicos praticam e dizem e que a gente vê comprovar que a clínica é sempre soberana, né? Então aí volta aquela história das pessoas que estão ali consultando o Google como médico, o risco que isso causa e aquela medicina de indicação de amigo, né? Tá tomando o quê? Eu vou tomar também, porque é o que Camila começou dizendo, o que é bom para mim não é bom para você. E às vezes o que parece ser não é. Então é sempre importante ter um médico, né, de confiança e entender sempre que a anamnese e essa clínica é sempre soberana. Mas eu queria que você falasse, a gente começou a falar de hormônio, e hormônios são, eu não sei, eu não sou médica, eu não sei exatamente a expressão, mas são coisas que a gente produz no nosso organismo, né, ao longo da vida. Com o passar dos anos, esses hormônios eles vão sendo alterados no corpo. Se eu estiver cometendo algum erro, a ideia é a correção. E em função da queda desses hormônios, alguns sintomas começam a aparecer, especialmente nas mulheres, e por isso existe a necessidade de fazer uma reposição. Como a doutora Vitória disse, a doutora Camila disse, nunca se faz uma reposição hormonal para fins de cabelo, nem para fins de pele, é sempre para uma melhora global da vida da pessoa. Mas como dosar a quantidade de hormônio por mulher? E outro dia eu estava lendo que, e aí é sempre coisas de rede social, que uma linha de médicos criminalizando o uso de a reposição de testosterona em mulheres. Eu queria a sua opinião sobre isso. Bom, veja bem, quando nós trabalhamos, quando Camila e você mesmo coloca, nós não usamos a reposição para o cabelo e para a pele, mas você não sabe como elas nos ajudam. Porque, às vezes, a pessoa está muito mais preocupada com o cabelo do que com o cansaço. Aí, quando ela chega para a Camila, por exemplo, ela diz assim, meu cabelo, não sei o quê. E ela diz, olha, você já pensou na reposição hormonal? Então, as dermatologistas nos ajudam muito. Cabelo, então, Ave Maria, você é uma pessoa... Você me encaminha no sentido, não a mim, mas você encaminha no sentido de dizer assim, gente, algo está errado, porque eu não estou achando nada no fio. Eu não estou achando. Então, você já questionou como é que estão os seus hormônios? E, obviamente, a gente faz o contrário. Quando eu uso algo que vou piorar um pouco o cabelo, ou vou piorar um pouco a pele, socorro, né? Então, elas nos ajudam demais. Mas, assim, a testosterona é um hormônio que, se você for pensar bem, eu tenho mais testosterona que estradiol. A testosterona é um hormônio masculino? É um hormônio masculino, porque eles têm alta dose, mas é um hormônio feminino também. Porque a gente também produz. Mas eu tenho mais do que o hormônio... Eu tenho mais testosterona que estradiol. Por quê? Porque a testosterona ela é dosada em nanogramas. E o estradiol é em picogramas. Então, quando você faz a transformação, você vê que a testosterona fica mais alta. Então, ela é nossa também. E ela é extremamente necessária, por quê? Porque ela vai mexer em áreas que vão nos dar muito bem-estar. Por exemplo, a nossa cabeça. Então, é um antidepressivo natural. Eu tenho pacientes que são religiosas e usam testosterona. Por que usam testosterona? Porque hoje ser uma religiosa não é fácil. Ela não tem mais a mesma respeito social que tinha. Então, elas sofrem muito e trabalham muito. E, às vezes, a gente bota na reposição hormonal delas um pouquinho de testosterona porque elas veem a vida um pouco melhor.
A outra fase é, os homens, por que eles têm mais músculo? Porque eles têm mais testosterona, porque eles têm mais androgênio, não só a testo, mas vários outros. Então eu preciso me preservar. O que eu quero com 100 anos? Se eu pensar que hoje muitas mulheres estão com 90, quando eu chegar lá daqui a 40 anos, a tecnologia vai me deixar bem. Camila disse outro dia aqui no podcast que a expectativa de vida hoje chegou a 120 anos. Exato. Mas como é que eu quero chegar a 120? Sim. Sentando na cadeira e levantando. Eu não quero que você me ajude. E isso também precisa de músculo. Né? Então, tudo isso é algo que vai ser trabalhado. Então, testosterona, eu sou uma defensora de testo. Quando a paciente precisa, quando ela faz escolhas, né? Eu vou discutir com ela para dizer, vamos tentar isso, aquilo, porque não existe só testosterona. Existem tantos outros androgênios que podem ser trabalhados e a depender do específico. Quando eu trato alguém, eu tenho que saber qual é o meu objetivo. Eu vou repor hormônios, eu vou dar força muscular. Não é uma questão estética. Eu vou dar força muscular porque uma paciente de 80 anos que está no andador, se ela conseguir andar de bengala, gente, maravilha. Eu Mas acredito isso- que um dos grandes problemas de terapia de reposição hormonal e medo e tudo é justamente essa coisa da generalização. E aí, eu vou falar aqui uma palavra, né, que os médicos não gostam, mas é o tal dos chips. Né? O chip da beleza, o chip, não sei, é como as pessoas classificam. É aquela receita de bolo de hormônio. Então, aí vem, né? Isso pode causar câncer, isso pode causar isso. O chip da beleza, gente, o que é isso? Mas você indicar um hormônio, olha quantos benefícios eles Mas podem é isso trazer. que eu ia falar, porque a doutora Consuelo está explicando que a reposição hormonal ela serve para gerar qualidade de vida para aquela mulher que começou a perder hormônio, né? Mas aí o que o comércio passa a fazer? Passa a criar um combo de hormônio para aplicar em mulheres que não estão, às vezes, neste momento dessa reposição, que precisa ser feita de forma segura, porque é a saúde humana, E individualizada. né? E individualizada, e começa a rotular tudo numa coisa só e injetar nas mulheres que querem ganhar músculo, que querem ficar fortes, que querem ter libido, que querem isso, que querem aquilo. E aí acaba descredibilizando e desfazendo o trabalho de um profissional sério, como é o seu caso, que está cuidando da vida humana. Então, você veja quantas coisas a E isso gente é falou impacto aqui, né, de muito qualidade. negativo, né? No Qualidade seu trabalho, inclusive. Óssea, qualidade muscular, que hoje só se fala nisso, né? Qualidade de humor, de essa coisa do cansaço, né? De energia, a pessoa ficar ativa, libido, atividade sexual. Não é só, a libido não é só, né, na parte sexual, mas também isso de trabalho, de você estar ativa, essa coisa cíclica da mulher, realmente é uma coisa difícil de se adequar à rotina de trabalho. Então, é também uma ajuda, não que a gente queira se descaracterizar e se tornar, né, igual o homem, igual todo dia, não é isso. Mas a gente pode melhorar, porque realmente tem dias, e com o passar do tempo, essas diferenças cíclicas vão ficando realmente insuportáveis e insustentáveis numa rotina de trabalho. Você acordar sem energia nenhuma, com uma agenda enorme de trabalho, a gente estava falando isso aqui outro dia, né? E dizer assim, poxa, tudo que eu queria era não sair de casa hoje. Eu tenho dias que eu acordo, quando eu vou no banheiro, eu falo, por onde eu vou começar a cancelar? Mas não pode, né? Mas Agora, olha, doutora, deixa eu lhe sua vida colocar. tá difícil. A gente usa hormônios desde que a criança nasce. Porque, às vezes, eu vou precisar usar durante toda uma vida. Porque hormônio não é só para menopausa. Veja bem, se você tiver uma endometriose, se você tiver o que a gente chama de síndrome disfórica do TPM, que é aquela TPM que você vai matar né? E não só isso, você não pensa, você está descontrolada. E até com o seu filho. Então, as pessoas às vezes me dizem, Consuelo, eu não quero me tratar meu filho desse jeito. Às vezes eu preciso usar reposição numa menina de 12 anos que teve um câncer de ovário e retirou o ovário. Então, o hormônio faz parte da vida. Hoje a gente foca um pouco em menopausa, mas a ginecologista ela tem que trabalhar com isso o tempo todo. Então, às vezes, muitas pessoas também usam, muitas porque têm doenças. Sim. E a gente precisa trabalhar com isso também para que elas também não sejam colocadas de lado. É só estético, não. Gente, a gente vê, às vezes, pacientes sofrem muito, com muita cólica, com muito sangramento. Você imaginou 5 dias de hemorragia? Consuelo, eu não consigo, eu sujo tudo, eu não consigo ir pro trabalho. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Mas o que eu quis dizer quando sua vida está muito difícil é porque com essa demonização, né, que faz-se muitas vezes em cima do hormônio,
chega uma hora que a defesa disso fica insustentável, porque, assim, é o que você está dizendo, isso é um processo individual e é um tratamento necessário para a sobrevida futura da mulher, né? Então, assim, é necessário a reposição hormonal quando feita de forma segura e acompanhada por um profissional competente. Mas as pessoas estão usando de forma indiscriminada. E muitas vezes as pessoas. E por conta dessa forma indiscriminada que você está usando, as notícias começam a surgir para debater essa forma indiscriminada. E aí o uso correto começa a ser questionado. Por isso, muito se pergunta: o hormônio faz bem ou faz mal? E a resposta vocês já deram: depende. Depende da necessidade individual de cada mulher e da Exatamente. realidade Ano passado, da quando vida foi, dela, né? Já tem um tempo que foi exatamente proibido, né? Então, quantas pessoas que precisavam daquilo sofreram? E aí, a doutora Consuelo participou ativamente disso, porque trabalha diretamente com isso, não é? Tem um perfil de paciente também que eu queria falar aqui, que é terapia de reposição hormonal pode ser, né, benéfica para cabelos e para pele, mas até que você encontre um ajuste, que nem você falou, que você vai tateando pela clínica, aquele paciente que chega no nosso consultório, hein, doutora Vitória, meu cabelo está caindo, mas eu não quero parar a reposição, o que é que eu faço? Queda de cabelo. muito. Então, assim, como é que a gente conduz? Porque eu acho que muita gente também vai se identificar dentro desse perfil. Perfeito. Isso assim, ó, é diário em consultório, diário. E aí, o que a gente faz? O primeiro passo é, você está sendo acompanhada por um endocrinologista? Que eu acho que isso é o principal, porque elas vêm muito com a ideia de que a gente vai resolver toda a vida dela, do ponto de vista hormonal e do ponto de tudo. Então, o que eu faço, doutora? Eu tiro o... Eu falei, ó, não sou eu que vou decidir isso, é a sua endocrinologista. Então, uma coisa que eu falo muito para elas é assim, a sua qualidade de vida é a sua prioridade, tá? Hoje em dia já existem formas que a gente consegue, o que eu chamo de contornar os efeitos de alguns hormônios. E aí eu falo especialmente dos andrógenos, quando a paciente tem indicação. Tem algumas formas da gente contornar os malefícios, né, para o cabelo, que esses andrógenos têm. Só que, obviamente, não vai ser um cabelo que não tem atuação de hormônio andrógeno. A gente consegue reduzir um pouquinho, né, esses efeitos, mas a gente não consegue tirar eles. Só que eu sempre falo, eu não vou mudar a sua vida para poder tratar seu cabelo. Eu preciso entender seu contexto de vida e a partir daí a gente vai tratar e melhorar o seu cabelo da forma que a gente conseguir, até onde a gente conseguir. Porque a prioridade não é o seu cabelo, a prioridade é o seu estilo de vida, a sua qualidade de vida. Só que hoje em dia a gente já tem algumas estratégias muito bacanas pra gente contornar esses hormônios. Então, por exemplo, quando a gente faz a mesoterapia, que a gente consegue aplicar substâncias antiandrógenas em couro cabeludo, a gente não fica o tempo todo com aquela substância circulante. Então, a dutasterida, por exemplo, que a gente usa muito em consultório dentro da medicina capilar. Ela meio que briga, quando o paciente está fazendo reposição hormonal, fica aquela questão, doutora, mas eu estou usando a gestrinona, a testosterona. E aí, direto vem o endocrinologista que fala, o endocrinologista falou que não faz sentido ficar fazendo isso. Eu falei, gente, a gente precisa literalmente escolher o que a gente vai fazer. Porque plenamente você ficar com gestrinona e testosterona sem fazer nada de inibição e seu cabelo continuar despencando, pode acontecer. Então, uma das estratégias que eu gosto muito de fazer é a gente fazer a aplicação local. Porque a gente não fica com aquilo ali circulante, diminuindo os efeitos que melhorariam a qualidade de vida do paciente. Enquanto ajusta a dose junto com... Exatamente. Por isso que é importante essa orquestra, né? Eu também sempre indico. Uma junta médica. Exatamente. Não, e é muito importante a gente entender que não dá pra gente fazer tudo. Porque o paciente chega, o que eu faço do ponto de vista hormonal? Eu falei, eu não vou te dizer absolutamente nada. Sua endocrinologista é que vai te dizer. E entender... e ir tateando para ver quais são os ajustes que precisam ser feitos. É por isso, Vitória, eu acho que a gente... muitas vezes eu vou questionar a paciente, eu vou dizer, olha, eu me sinto bem, mas o meu cabelo está caindo. O que é mais importante para você? Exato. Né? Então, assim, eu posso reduzir, mas talvez isso reduza posso ver que volte um pouquinho a sua sintomatologia, mas provavelmente vai melhorar o cabelo. Né? Então, a gente faz esse trabalho de, primeiro, encaminhar para o dermatologista para que você trabalhe o cabelo dela. Mas, às vezes, eu preciso reduzir. Então, isso é muito interessante. Cada vez mais, pessoas que estão fazendo medicina personalizada, elas vão trabalhar em equipe.
Não necessariamente no mesmo consultório. Mas elas vão dizer, olha, Vitória, eu preciso... Aconteceu isso. O que você acha? Dá para eu só reduzir metade? Você consegue fazer algo lá? Consegue fazer aqui? Porque para muitas pessoas o cabelo é... Tudo. Nossa, tudo, exatamente. Então elas dizem assim, olha, se eu ficar com menos cabelo disso, consolo, eu não saio na rua. Então, eu vou usar outra coisa, tá? Então vamos melhorar isso, melhorar aquilo. Mas não necessariamente é retiro ou coloco. Não. É reduzo, aumento. Esse jogo você consegue fazer juntamente com a parceira médica que está com você. Seja ela dermatologista, seja ela oncologista. Tem muitos benefícios na sua saúde geral, na pele e no cabelo, quando individualizada e bem acompanhada. Olha, meu povo, não sei vocês, mas eu virei uma chave hoje aqui. Acho que eu tirei vários monstros da minha maneira de pensar. E se aconteceu também com você, aí eu recomendo que você indique aí para os amigos, como eu falei no começo, para as pessoas aí que você... Aquela pessoa que você lembrou quando ouviu aqui as doutoras falarem, encaminha para eles, porque eu acho que vai fazer muito sentido. Eu queria agradecer aí a todas três e a Camila mais uma vez pela confiança, pela amizade, pela parceria. E a gente segue para mais um episódio daqui a pouquinho, não é isso? É isso aí. Brita, obrigada a todas Obrigada. duas e até mais.